Vamos começar de novo, beleza? Não sei que parte vocês perderam, que parte vocês pegaram. Vamos falar de clima, que era para ser nosso quarto bimestre inteiro presencial, tá bom? Na sala a gente ia fazer várias atividades práticas, tipo trabalhar com Arduino, vocês iam mexer com as estações meteorológicas, né? A gente tem 6 lá no instituto, todas, acho que tem 7, acho. E vocês podiam levar para casa, aquela coisa toda. Essa parte vocês tinham visto já ou não? Vocês tinham ouvido ou não? Professor, literalmente a gente perdeu tudo. Você travou e saiu, a gente não escutou nada que você falou. Mas nem essa parte que eu falei do Arduino. Beleza. Não. Ah, tudo bem. Estava falando o nome do título do slide. Aí saiu. Caramba! Tá certo, não tem problema. Bom, eu só falei nessa parte no começo que a gente ia ter várias aulas práticas se fosse presencial, né? E é também aqui nessa parte do clima que a gente vai para Itu. Para Itu, ver lá o Parque do Varvita. Eu sei que tem gente aí que é de Itu, né? Já ia fazer a nossa guia pela cidade, mas a gente ia até o Parque do Varvita, a gente não entra na cidade, a gente vai só no parque, ver as questões de mudanças climáticas, que lá tem várias testemunhas claro, as testemunhas são as rochas, né? Não só as pessoas, senão vai estar todo mundo velho. Tem várias rochas testemunhas lá da época glacial, que era aqui em São Paulo, né? Local com geleiras e tudo. Então, seria agora, né? A gente faria isso agora, uma saída para Itu, com a sala toda, e também se trabalhar com Arduino e tudo. Na distância, eu não consegui trabalhar com Arduino ano passado com o pessoal, não deu. Talvez com vocês também não vai dar, tá? Mas talvez, de repente até funciona. Vamos ver. Como a gente está começando a pensar no retorno presencial para o ano que vem, e talvez até em dezembro desse ano, de repente a gente até consegue fazer até uma saída para Itu, lá em dezembro. Nunca se sabe, né? Não é uma promessa, mas é um talvez, tá certo? O pessoal quer falar aqui de clima, mas não vai ser que nem lá a meteorologia do jornal, né? Que fala, amanhã vai chover. Não é isso, né? O negócio aqui é o seguinte, a gente vai entender hoje, tentar entender como que o clima ele é formado, o que forma o clima. Então, os elementos que fazem parte desse clima, né? Vamos falar um pouquinho de temperatura, de umidade do ar, de pressão atmosférica, da energia do sol e dos ventos. Na verdade, eu não vou falar cada uma dessas coisas para vocês, não. O que eu vou tentar explicar hoje é o fator que influencia no clima. Quais fatores influenciam no clima? Tá? Então, a gente tem aqui o relevo influencia no clima. Dependendo do relevo, o clima vai mudar. Mas, dependendo do clima, o relevo também muda. Então, o clima ele interfere em muita coisa no meio ambiente. Ele influencia demais o meio ambiente. Ele influencia a paisagem física, no relevo. Como ele faz isso? Por causa do intemperismo e da erosão. Se você tem um clima mais úmido, você vai ter uma erosão e um intemperismo diferente de quando tu tem um clima mais seco. Então olha só, aqui já dá para tu fazer a relação entre clima, erosão, os solos. Inclusive a gente fez isso no desafio da sala na semana passada, né? Então o clima ele é influenciador demais quando a gente fala do meio físico. Mas o meio físico também influencia no clima. E hoje a gente vai entender isso. Como que as coisas influenciam no clima. Então vamos falar do relevo, sua influência no clima. Do mar, como o mar influencia no clima, né? As correntes marítimas, como que a água influencia no clima no geral, não só o mar, mas no caso do mar as correntes marítimas. As latitudes, né? Ai, professor, eu odeio cartografia, professor. Desculpa, ela está de volta para te azucrinar, tá certo? Nós vamos falar de coordenadas geográficas, elas influenciam bastante no clima. Na verdade, elas devem ser as que mais influenciam no clima, tá? Vegetação, então o clima influencia a vegetação. Se você tem um clima muito úmido, é claro que você vai ter vegetação adaptada a esse clima úmido, né? Vai ter um intemperismo maior, um solo mais fundo, as vegetações vão conseguir ser mais robustas, mais densas, mais altas. Inclusive era a resposta lá da atividade que vocês tinham, né? Que perguntava por que na parte de baixo da vertente da Serra da Mantiqueira a vegetação é mais alta do que na parte de cima. Justamente porque na parte de baixo acumula os sedimentos lá do intemperismo que acontece lá no alto, e fica um solo maior, acumula água que escorre também e faz a vegetação crescer muito mais. Acabei de dar a resposta para quem não fez a atividade ainda.
A inclinação da Terra, os movimentos da Terra, os outros planetas, as estrelas, os meteoros, os cometas, tudo isso vai influenciar no nosso clima da Terra. Tá? Então existem vários fatores que influenciam no clima. Esses fatores a gente vai dar uma atenção especial para eles hoje. E eles são o tchan do negócio, porque a partir deles vocês conseguem fazer as relações com as outras coisas que a gente já viu até aqui. E é muito importante, na verdade, entender esses fatores, porque eles vão te dar várias respostas de questão. Quando o cara fala, o clima, sei lá onde, lá da Ásia, às vezes vem umas questões assim, né? O clima lá não sei o que, lá da Europa, da África. Aí você fala, meu Deus, eu não vou conseguir responder. Eu não sei o que é clima da Ásia, da Europa. Pessoal, não tem problema, ninguém sabe. Eu também não sei como é que são os diferentes climas de todos os lugares do mundo. Ninguém sabe. Mas a gente consegue ter uma ideia muito boa sobre esses diferentes climas se a gente entender o que influencia no clima. Né? O relevo existe por conta do clima ou o clima existe por conta do relevo? Putz, ele não vai ver. Estou sem microfone. Alguém faz a boa aí. Ninguém fez a boa para ti, mas eu vi. Né? São as duas coisas. O clima muda o relevo, porque dependendo do clima você vai ter intemperismos e erosões diferentes e vai moldar esse relevo de modos diferentes. Tá? Climas mais úmidos, com a presença da água, tendem a deixar os relevos mais arredondados. Climas mais secos tendem a deixar os relevos mais pontudos, com ângulos mais finos, né? Aquele ângulo pá! Então o clima influencia no relevo. Mas o relevo também influencia no clima. Quando você tem uma montanha muito alta, por exemplo, a altitude dessa montanha vai influenciar. A Elsa mora no alto da montanha. O Olaf está lá no alto da montanha. Porque no alto da montanha é mais frio. E embaixo da montanha é mais quente. Por quê? Porque o calor que aquece a atmosfera vem do planeta, não vem do espaço. A gente vai entender isso hoje. Então a altitude do relevo vai influenciar na temperatura. A chuva vai ser muito influenciada pelo relevo também. Então, dependendo de um local tem relevo ou não, pode ser mais ou menos úmido. Então, uma coisa vai influenciar na outra. É tipo um mutualismo geográfico mesmo, né? É que no mutualismo os dois se beneficiam. Aqui não tem um benefício, né? Aqui eles estão só tendo uma relação, na verdade. Um se relaciona com o outro. Beleza? Vamos lá. A gente vai começar com a latitude. A latitude é o principal fator influenciador do clima. Quando a gente fala num clima global, tá? Não num clima local. Quando você fala num clima global, você pensa na divisão do clima no mundo todo. Quando você vem localmente, tipo só em Jundiaí, só num bairro de Jundiaí. Quando você vai só em locais muito pequenos, você aumenta muito essa escala, aí não é a latitude que vai influenciar. Aí é mais o relevo, a vegetação, o vento, outras coisas. Mas quando a gente pensa no planeta todo, o clima do planeta ele é infinitamente influenciado pela latitude. A latitude é aquela norte e sul. A partir do Equador, tu vai para norte ou tu vai para sul. Tá certo? A grande influenciadora é essa. A latitude vai dividir o planeta em zonas climáticas. E é por causa do bendito do clima que existem latitudes especiais. Latitudes com nomes. A gente fala de latitude, a gente fala dos nomes das latitudes, às vezes nem sabendo que a gente está falando de latitude. Então a gente tem Equador, os trópicos de Câncer e Capricórnio, e o círculo polar, o Ártico e o Antártico, né? O Ártico lá no norte, o Antártico no sul, eles são latitudes. Mas por que só essas latitudes têm nomes especiais? Porque elas têm relação com o clima da Terra. Tá? Vamos ver cada uma delas aqui. Pessoal, o Equador é a parte que, teoricamente, a linha do Equador ela não existe. Né? A gente só traça no mapa, como se fosse o meio do planeta entre norte e sul. O Equador ele vai ser a área mais quente do planeta. E também a mais úmida do planeta. Tá? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que eu preciso para fazer a umidade sair do mar, do lago, da poça d'água e vir para o ar, vir para a atmosfera? O
que eu preciso fazer para essa água sair do estado líquido e vir para a atmosfera? O que eu preciso que aconteça, pessoal? Vamos lá, respondam para mim. O que eu preciso que aconteça para a água sair do estado líquido e ir para a atmosfera no estado de vapor? O que precisa acontecer com essa água? Evaporação. Evaporação. E para evaporar você precisa do quê? Calor. Calor. Então, se você precisa de calor para evaporar, e você sabe que o Equador vai ser a parte mais quente do planeta, quais são as partes mais úmidas do planeta? Equador. Equatorial. Isso, próximo do Equador, que é a parte equatorial. Se você sabe que agora o Equador é o mais quente, por ser o mais quente, vai ter mais energia, ele também vai ser o mais úmido. Por ser o mais úmido, é onde vai ter mais chuva, porque para você ter chuva, você precisa de umidade. Então o Equador, não importa em qual lugar do planeta você está, o Equador é o local que vai ter mais energia do Sol, vai ter mais umidade e vai ter mais chuva. Não importa se você está na África, se você está na Ásia, na Oceania ou na América. Por onde passa o Equador, o clima vai ser parecido. Não é igual, tá, pessoal? Porque dependendo do lugar que você está, pode mudar outra coisa. Pode mudar a altitude, que é o relevo, pode mudar a corrente marítima. Mas, no geral, você vai ter sempre próximo do Equador mais energia do Sol e mais chuva. Por que eu estou dizendo isso? Porque se um cara pede uma questão para você e começa a falar da vegetação da Ásia, tal, e não sei o que, se ele te dá um mapa, você não precisa saber qual é a vegetação do lugar. Se você acha a linha do Equador, você já vai saber que aquele lugar é quente e úmido, então não é deserto, é claro que é uma floresta. As florestas precisam de muita umidade e muito calor. Então, em qualquer lugar do planeta aonde você tem o Equador, a chance é infinitamente grande de você ter muito calor, muita umidade e muita floresta. Só não vai ter isso se tiver uma montanha lá. Tá? Mas se não tiver, no mundo todo é igual. Não interessa se você está na América, na África ou na Ásia. Então, você entendendo que o Equador é o local que concentra mais energia e, portanto, também mais umidade, isso vai levar a uma vegetação que é o reflexo desse clima, que são as florestas. Você vai em qualquer lugar do planeta com o Equador encontrar um clima parecido. Tá? Isso que a gente tem que fazer aqui hoje. Olhando, batendo o olho em um mapa, batendo o olho em uma paisagem, você tem que ter uma ideia de como pode ser o clima ali. É claro que você não vai acertar 100%, mas você tendo uma ideia, ele vai te dar a questão, certeza, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, latitude 0 é o Equador. É o local que mais concentra energia e que mais concentra umidade, portanto, vai refletir na vegetação, florestas. Tá certo? Maravilha. Evaporação, evaporação, evaporação. Acabei de ver aqui no chat. Né? A segunda coisa, os trópicos. O trópico de Câncer no hemisfério norte e o trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Por que a gente tem essas duas latitudes gravadas aqui no mapa? Em todos os mapas do mundo. Né? Quando você pega a estrada aqui para ir para São Paulo, quem ainda não reparou, repara nisso. Você passa pelo trópico de Capricórnio, tem uma placa enorme lá. Aqui passa o trópico de Capricórnio, né? E você passa do lado. Vrum. Isso tem em todas as estradas que você tem no mundo todo, eles identificam. Aqui passa o trópico e tal. Não é obrigado, mas eles identificam, né? É legal. Por que o trópico é marcado, pessoal? Nosso planeta ele é inclinado, né? Ele tem uma inclinação. Eu vou já mostrar um GIF para vocês sobre isso aqui mais para frente. Ele tem uma inclinação. Isso quer dizer que o Sol não bate no Equador sempre. O Sol ele vai bater 2 vezes por ano no Equador e 1 vez por ano ele vai mais ao norte do Equador. O máximo de norte que ele vai é a linha do Trópico de Câncer. 1 vez por ano ele vai mais ao sul do Equador. O máximo ao sul que ele vai é a linha do Trópico de Capricórnio. Então os trópicos eles marcam o máximo que o Sol vai para o norte e para o sul. O que isso tem a ver com o clima? Porque o Sol ele vai dar energia máxima
para o local onde ele está exatamente em cima. Qual que é a parte mais quente do dia, que você sente mais calor? O Sol está no meio-dia. Na tua cabeça, os raios solares incidem a 90 graus sobre o planeta. Ali é onde está chegando mais energia. Quando está no final da tarde, ou está no começo da manhã, quando o Sol está bem inclinado, não está muito quente ainda. Mas quando o Sol está a 90 graus na tua cabeça, você está recebendo energia máxima. Só que o Sol não está sempre no mesmo lugar, porque a Terra se movimenta, né? A Terra gira em torno do Sol. Então o Sol parece que muda de lugar no céu. Na verdade, quem muda é a Terra. E o Sol vai mudando, de acordo com a posição da Terra em torno do Sol, o Sol vai ocupando espaços diferentes. Então tem um dia do ano só, que é quando o Sol está em cima do Trópico de Câncer. Ou seja, ele vai dar mais energia para o hemisfério norte. Se ele dá mais energia para o hemisfério norte, que estação do ano que deve estar acontecendo lá, hein? Verão. Verão. Automaticamente, no hemisfério sul, qual estação do ano que é? Inverno. Né? Então, enquanto é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Por quê? Porque o Sol está lá no Trópico de Câncer. Então, para eles, está vindo, incidindo raio solar a 90 graus. Para a gente, os raios solares estão vindo inclinados. Então, a gente recebe um pouco menos de energia. Mas quem está no Equador, não. O Sol ele faz esse caminho aqui. Ó. Ele desce e sobe. Desce e sobe. Tá? Melhor. Durante um ano todo, o Sol faz assim. Durante um ano, ó, ele desce, aí ele sobe e aí ele volta. Esse é o caminho do Sol durante um ano. Quando o Sol está no hemisfério norte, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Tem um dia do ano só que ele alcança o Trópico de Câncer. Quando ele começa a voltar, ele passa pelo Equador. Tcharam! Quando ele está no Equador, aí é a primavera ou o outono. Depende do hemisfério que você está. É quando a gente fala que começa a primavera, começa o outono, é quando ele está passando bem por cima do Equador. Quando ele chega aqui embaixo, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Só que ele passa pelo Equador 2 vezes no ano, né? Então, quando ele passa 2 vezes, por isso o Equador recebe muito mais energia. Ele está no meio do caminho do Sol. Quanto mais longe do Equador você for, menos energia vai ter. Então, quanto mais longe você for do Equador, as temperaturas vão ser menores e a tendência é que você tenha o clima então mais seco, com menos evaporação e menos chuva. É a tendência, não é regra, tá? Mas a tendência é essa, tá certo? Então, Equador, latitude 0, concentra energia, muita umidade por causa de evaporação, local úmido, qualquer lugar do mundo. Trópicos, locais que são latitudes máximas do norte ou do sul, aonde o Sol vai incidir com a força máxima dele de ângulos de 90 graus dos seus raios solares. Tá? Círculo polar. Os círculos polares, pessoal, tanto o do norte quanto o do sul, tá? O do norte é o Ártico, o do sul é o Antártico. Os círculos polares, eles vão marcar aquela ideia do sol da meia-noite. Não sei se alguém aí já ouviu falar do sol da meia-noite, né? O que é o sol da meia-noite? É quando está meia-noite e está sol. Como a Terra é inclinada, a gente tem esse fenômeno acontecendo a partir do círculo polar. Então, os círculos polares, eles são as latitudes que marcam a partir de onde você pode ter os dias com duração de 24 horas ou as noites com duração de 24 horas. No hemisfério que for verão, o polo vai ficar sempre iluminado. No hemisfério que for inverno, o polo vai estar sempre no escuro. Vocês vão entender melhor quando a gente cair na nossa animaçãozinha aqui já já, tá? Essas são as zonas climáticas do planeta, então. Zonas climáticas globais, baseadas nas latitudes. A gente tem a zona tropical. Por que chama de zona tropical? Porque está entre os 2 trópicos. O Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então a gente fala que essa é a zona tropical do planeta. Dá até para detalhar melhor, falando que tem a zona equatorial, que é bem no meio da tropical. Tá? Depois a gente tem as zonas temperadas, que são as zonas entre os trópicos e os círculos polares. E aí, além dos círculos polares, a gente tem a zona polar. Tanto zona polar ártica no norte, quanto antártica no sul.
Tá? Agora olha só, por que no Brasil essa questão do clima conta tanto? Porque o Brasil é um país enorme, então a gente pega, se eu fosse desenhar o Brasil aqui vai ficar muito feio, mas vamos lá. A gente pega o Brasil aqui, ó, tá aqui o Brasil, né? No Brasil, a gente pega parte da zona tropical e parte da zona temperada. Então a gente vai ter locais do Brasil onde vai acontecer neve no inverno. E locais do Brasil onde nunca vai ter inverno, né? Onde você vai ter ano inteiro temperaturas com 20 graus, 25 graus. São mais próximos do Equador. E quanto mais ao sul você vai no Brasil, maior a chance de você pegar neve. Tá? Então, como o Brasil é um país comprido no norte e sul, a gente tem uma variação de clima bem grande. Agora a Rússia, que está aqui em cima, país enorme aqui em cima, pega tudo isso aqui, é o maior país em território do mundo, né? A Rússia, ela tem um tamanho enorme, só que no leste e oeste. No norte e sul, ela não varia muito. Isso quer dizer o quê? Que dentro da Rússia, o clima ele vai variar menos do que no Brasil. Porque no Brasil você tem um norte e sul muito maior do que o que você tem na Rússia. Tá certo? Então você vai ter uma variação climática ao mesmo tempo no Brasil maior do que na Rússia. Tá? Então, para a gente, o clima vai interessar muito a latitude, norte e sul. Quando o cara te der uma coordenada geográfica numa questão e você vê que tem uma variação norte e sul grande, ali você pode crer que a variação de clima também vai ser grande. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então anota aí esse asterisco que é importante. Asterisco. Latitude com clima. Qual que é o tchan aqui? O Equador. Botem na cabeça ou botem no papel que o Equador é onde você vai concentrar maior energia solar, portanto maior umidade, com evaporação, maior chuva, e que quanto mais longe do Equador você for, menor é a intensidade média da energia do Sol, menor é a temperatura média, menor é a evaporação, menor é a quantidade de chuva. Mas é claro, pessoal, que isso pensando num clima médio global. Quando você vai no local, você vai dar um zoom, aí as outras coisas vão começar a influenciar também, por exemplo, os relevos e tal. Mas na média, quanto mais longe do Equador, mais frio e mais seco. Beleza? Maravilha. Olha só o que eu quis dizer aqui com aquela inclinação do Sol da meia-noite e tal, né? Características do planeta, os movimentos do planeta influenciam muito no clima. O movimento de rotação, por exemplo, faz o Sol brilhar de um lado do planeta e depois não, né? Ou seja, cria o dia e a noite. Como a Terra gira no próprio eixo, cria o dia e a noite. Se a gente fizesse o desenho do Equador aqui em cima desse globinho, está aqui o Equador. E o Sol está aqui. Olhando esse globinho aqui, vocês acham que no hemisfério sul é qual estação do ano? O que vocês acham? Primavera, sei lá. Não. Não pode Eu não entendi a pergunta. Olhando para esse globinho que está girando e pelo Equador que eu tracei aí, vocês acham que no hemisfério sul, o hemisfério sul é esse daqui de baixo, né? Que está abaixo do Equador. Vocês acham que seria qual estação do ano aí no hemisfério sul? Inverno? Verão? Verão. Verão. Por que o verão? Porque ele está iluminado pelo Sol, muito mais que o hemisfério norte. Está vendo que a Terra está com o Equador para cima e o Sol está iluminando muito mais o hemisfério sul. Então ele está com muito mais energia, o hemisfério sul vai estar mais quente, por isso é o verão. Tá? Quando a Terra gira em torno do Sol, quando ela está do outro lado, aí o hemisfério norte pega mais Sol. Nesse caso aqui, o hemisfério sul está pegando mais Sol. E aí, então é verão nele e inverno no hemisfério norte. Mas repara que quando a Terra está inclinada, olha aqui o polo sul. Conforme a Terra gira, por acaso o polo sul fica no escuro em algum momento? Não. Não. Então vai ser sempre de dia. Tá? Então quando você tem
O auge do verão, aqui no hemisfério sul, o auge do verão, quando você tem lá o Sol em cima do Trópico de Capricórnio, o Polo Sul está sempre de dia, não tem noite. E pelo contrário, como é que está o Polo Norte lá em cima? O Polo Norte fica iluminado em algum momento? Não. Então você vai ter, se tem o verão no hemisfério sul, você tem o Polo Sul sempre iluminado, vai ser sempre de dia, e o Polo Norte sempre de noite. Quando isso inverte, quando é verão no hemisfério norte, você tem o Polo Sul de noite e o Polo Norte de dia. Tá? Então esse que é o chamado Sol da meia-noite. Quando é verão em algum hemisfério, o polo daquele hemisfério vai estar iluminado até de madrugada. Aí a gente fala que é o Sol da meia-noite. Tá? E aí quando for inverno, ele fica escuro. Tudo bem? Professor, agora que eu vi seu Sol desenhado ali. Ah, agora você viu o Sol? É que tá muito bonito esse Sol. Mas mesmo se não tivesse o Sol, só de você ver aqui ó, que o hemisfério que está mais iluminado é o hemisfério sul, tá vendo? Ó, ele está com muito mais iluminação, já dá para saber que o verão é no sul, tá? E o inverno é no norte, porque ele está com menos iluminação solar. Tá bom? Ok. Então, o que da Terra vai influenciar no clima? A rotação, que dá o dia e a noite, e isso muda a temperatura, claro, né? Quando está virado para o Sol, tem mais calor. Quando está para o outro lado, fica mais frio, tudo bem? Como a Terra gira bem rápido, né? Então em 24 horas você está ou de dia ou de noite, não muda tanto assim a temperatura, tá? Mas tem planetas que giram muito devagar. A Lua, por exemplo, gira muito devagar. Então ela fica um tempão virada com a mesma cara para o Sol. Então ela fica extremamente quente. E um tempão virada com a cara para o escuro, para o espaço. Então fica extremamente frio. A Terra não. A Terra, como ela gira uma velocidade mais rápida, em 24 horas você está virado para o Sol ou você está ao contrário. Então, isso aqui interfere totalmente na temperatura do planeta. E aí interfere também na evaporação, claro, né? A inclinação também interfere bastante. Afinal, se a Terra não tivesse inclinada, se a Terra fosse retinha, se o Equador fosse retinho, você não ia ter verão, inverno, você ia ter o Sol batendo sempre no mesmo lugar. Então, se a Terra fosse retinha, não fosse inclinada, você não ia ter estação do ano. Tá? Então a inclinação da Terra influencia bastante no nosso clima também. E aqui as estações do ano com o movimento de translação. Repara nesse gifzinho que a gente tem aqui. Ó. Aqui ele mostra a Terra girando em torno do Sol. Olha lá. Né? E de acordo com a posição da Terra em torno do Sol, ela vai estar ou recebendo mais energia no Equador, que é o caso que está mostrando aqui agora. Depois ela continua e vai receber mais energia até o Trópico de Câncer. Aí você vai ter verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Depois ela continua, fazendo o movimento de translação. Lembrando que esse movimento de translação demora um ano, né? 365 dias e algumas horas para acontecer. Aí passa pelo Equador de novo até chegar do outro lado, iluminando mais o hemisfério sul, depois retorna para onde ilumina mais o Equador. Então esse movimento de translação do planeta, junto com a inclinação, vai fazer com que as estações do ano existam. Então no nosso caso aqui, que a gente acabou de entrar na primavera, dia 21 de setembro, é nessa posição que o planeta está. Sol batendo no Equador. Depois o planeta vai continuar. Aí ele vai bater no hemisfério sul, né? No caso aqui, ó, batendo no hemisfério norte, é inverno para a gente. Isso acontece em dezembro. Dia 21 de dezembro, a Terra está desse jeito aqui, nessa posição. Aí ela continua, passa pelo Equador de novo, onde vai começar o nosso outono, que é em março, e depois chega aqui para começar o nosso verãozão. Nosso verãozão começa em dezembro. Tá? Começa verão pra gente, inverno pros caras. Nosso verão aqui. Beleza? Então a gente tem verão, outono ou primavera, quando é Equador, depende do hemisfério que você tá. Inverno pra gente, quando é em julho, e depois outono ou primavera de novo. Então a gente tem a influência dos movimentos de rotação, translação da Terra, mais a sua inclinação. Isso vai fazer a variabilidade da intensidade da energia do Sol no planeta, gerando as estações do ano. Tá certo?
Maravilha! Aqui tem um super desenho que eu fiz no Paint, melhor software do mundo, né? Paint, ninguém supera. Então aqui a Terra, tá lá o Sol no meio, agora dá para ver que é o Sol, né? Parece uma gema de ovo, mas é o Sol. Então quando o Sol bate no trópico bate no Equador, a gente tem ou primavera ou outono. Depende do hemisfério que você tá, né? Isso se chama equinócio. Quando eu quero falar equinócio de primavera, equinócio de outono, o que quer dizer isso? É quando o Sol está bem no Equador, tanto na primavera quanto no outono. A Terra continua no movimento? Se a gente está em junho o Sol está batendo lá com energia máxima no Trópico de Câncer. Isso quer dizer, hemisfério norte recebendo mais energia, então é verão para eles, automaticamente para a gente é inverno. Isso em junho, a partir do dia 21 de junho, começa o máximo do nosso inverno, né? A Terra continua a translação e o Sol bate de novo no Equador. É mais um equinócio. 21 de setembro. E a Terra continua o seu caminho e o Sol vai bater finalmente no nosso trópico, começando o nosso verão. Tá? Quando o Sol bate no Equador, chama de equinócio. Quando o Sol bate no trópico, chama de solstício. Então essas palavras costumam aparecer nos enunciados, tá? Solstício e equinócio. Então, para saber, solstício, quando você tem o máximo verão e inverno. Equinócio, quando você tem as estações intermediárias, outono ou primavera. Tá? Então, falou de movimento da Terra, a grande influência é a ocorrência das estações do ano, tá bom? É nessa parte que ocorre... Diga. Automaticamente, quando a gente tem o solstício, o dia vai ser mais longo, né? Se o solstício for no nosso hemisfério, sim. Ah, beleza. Tá bom? Quando é o nosso solstício de verão, o nosso dia é mais longo, isso mesmo. Tá bom? Ah, beleza, beleza. Ao mesmo tempo, lá no outro hemisfério é inverno, então eles têm o dia mais curto. E aí repara, o dia vai ficar mais longo quanto mais próximo do polo você tiver. Se é verão no seu hemisfério, no polo está de dia 24 horas. Então quanto mais próximo do polo, mais longo vai ser o dia. No outro hemisfério que é inverno, é o contrário. Quanto mais próximo do polo, mais curto é o dia e mais longa é a noite. Tudo bem? Então isso quer dizer o quê? Por exemplo, quando eu morava lá em Fortaleza, eu lembro que era outubro, novembro, acho. Lá em Fortaleza, como é muito perto do Equador, você quase não tem essa diferença de noite e dia da duração. Amanhece mais cedo, 5h30 da manhã já está de dia, mas também 5h30 da tarde já está de noite. E isso varia muito pouco durante o ano. Agora lá em Curitiba não, lá em Curitiba está muito mais ao sul. Então quando é verão, o sol vai se pôr só às 8 horas da noite. 8h30 o sol vai se pôr em Curitiba. Quando é inverno, o sol vai se pôr bem mais cedo. Então teve uma vez que eu estava morando em Fortaleza, peguei um avião em Fortaleza às 4h30, então ainda era de dia em Fortaleza. Voei até Curitiba, 3h30 de voo. Cheguei em Curitiba 8 horas da noite e ainda era de dia. Então eu fui mais para o sul, mas como era verão no nosso hemisfério, eu fui voando junto com o sol, né? Então eu fui ficando de dia. Cheguei em Curitiba, estava no final do dia, ainda estava com o pôr do sol. Então vai ser um dia maior quando no seu hemisfério for verão. Tá? Quando for equinócio, a duração do dia e da noite tendem a ser bem parecidas. Quando for inverno, tende a ser uma noite mais longa e um dia mais curto. Mas claro, lembra que isso depende da sua localização de acordo com a latitude, tá bom? Yasmin botou aqui, é nessa parte que ocorre o equinócio de outono, né? A parte que ocorre o equinócio de outono é quando o Sol bate no Equador. Como que você sabe se vai ser de outono ou primavera? Depende de onde você está, depende do seu hemisfério. Se eu estou no hemisfério sul, o meu verão no hemisfério sul acontece aqui, né? 21 de dezembro. Qual estação vem depois do verão? O outono. Então, quando eu continuo o meu caminho para cá, o meu equinócio é outono, tá? No hemisfério sul. Mas no hemisfério norte, ao mesmo tempo, está acontecendo o de primavera. Diga. Eu tinha falado isso do outro slide, que eu estava em dúvida nessa parte que ocorre. Eu ia perguntar, é porque eu fiquei intrigada se, tipo, em ano bissexto muda o dia do equinócio e volta, sei lá.
Boa pergunta, boa pergunta. Por que não muda? Porque o ano, a gente já faz o ano quebrado. O ano não tem 365 dias exatamente. Tem 365 dias e 6 horas. E aí a cada 4 anos vira um dia a mais. Porque se tem 6 horas a mais por ano, no quarto ano fecha 24 horas. Então você tem um dia a mais, né? Mas esse um dia a mais, ele é um espaço de tempo muito pequeno para interferir na mudança do equinócio e do solstício. Tá? É claro que dá uma pequena diferença, mas a diferença é tão pouca que a gente não considera mudança nesses dias aí, tá bom? Então fica sempre entre o dia 21 e o dia 20, certo? Então por mais que seja bissexto ou não, a gente vai ter os equinócios e os solstícios no mesmo intervalo, eles vão ter uma interferência muito pequena. Porque imagina, um dia comparado com 365 dias do ano, é um intervalo de tempo muito pequeno para o ano todo, né? Então, por mais que exista uma diferença, ela é tão pequena que não vale a pena você fazer mudança no dia do equinócio, tá? Isso pra gente, tudo bem? Pra gente, assim, nós que somos cidadãos comuns. É claro que se você for lançar um foguete, né? Se você precisar fazer um cálculo de um satélite para orbitar o planeta ou coisas assim mais exatas, aí sim, isso vai influenciar. Mas no nosso caso, que a gente só está aqui vendo umas coisas mais gerais, mais na média, então pra gente não vai ter problema. Se fosse trabalhar com coisas muito exatas, aí sim mudaria, tá bom? Beleza, senhor, obrigada. Nada. Oh my God, Mr. Bean, adoro ele, né? Então aqui as chuvas agora. Vamos ver as chuvas. Nessa mesma figura, deixa eu passar aqui. Nessa mesma figura, a gente tem duas coisas: chuva e as correntes marítimas. A chuva é a cor azul, tá? Quanto mais para o azul, mais escuro, maior a quantidade de chuva. Quanto mais para o amarelo, mais seco, menos chuva. Aqui a gente vê duas coisas. Primeiro, o Equador. Vou traçar o Equador aqui, ó, de vermelho. Ó. Equador está aqui, ó. Repara que próximo do Equador a gente tem as maiores chuvas, né? Ou aqui, ó, na América do Sul. Bem perto do Equador. Olha aqui na África, ó, bem perto. Olha aqui na Ásia, Oceania. As cores mais escuras estão no Equador. Conseguem perceber isso? Sim, senhor, o vento tem influência nisso, não tem? Como? O vento tem influência nisso, não tem? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Agora repara também que existem outras partes do globo que estão de azul, mas não tão perto do Equador, né? Olha só aqui, por exemplo, na Europa. Aqui em cima, ó, tá bem longe do Equador, mas olha só como tá bem azul, né? Ou então, olha aqui, ó, aqui em cima também, ó, na Ásia, aqui no Japão, tá bem longe do Equador, mas tá um azul bem escuro, né? Mesma coisa acontece aqui, ó, aqui no Canadá, Estados Unidos. Por que será? O que faz com que, mesmo longe do Equador, a chuva também aconteça numa quantidade grande? Aí a gente vai para as influências mais locais. No caso aqui, o vento com as correntes marítimas. Tá? O que tem a ver o vento e a corrente marítima? Bom, o vento ele circula ao redor do planeta. A gente vai ver na semana que vem que o vento ele tende a ir em direção ao Equador, sair do polo e ir para o Equador, e depois do Equador voltar. Então o vento vai levando junto com ele a umidade, vai levando junto com ele o mar, por isso o vento faz as correntes marítimas também. Tá? Só que se o vento leva um ar do Equador para o polo, o ar do Equador não é úmido, o ar do Equador não é mais quente. Então se o vento leva esse ar para outro canto, esse outro canto vai receber uma temperatura maior e uma umidade maior que esse vento vai trazer. Então, tanto o vento quanto as correntes marítimas, no caso aqui nesse mapa, não está mostrando o vento, tá? As setinhas representam as correntes marítimas. Então, as setinhas rosas aqui são as correntes marítimas quentes, ou seja, que saem do Equador em direção aos trópicos e aos polos, né? Por isso são quentes, porque saem do Equador. As que sobem são quentes. Todas as que descem são frias, descem em direção ao Equador, né? As que saem do polo para o Equador são frias, porque elas saíram do polo, e as que saem do Equador para o polo são quentes,
porque elas saíram do Equador. Então, se você tem uma corrente quente, essa corrente quente ela leva temperatura maior e umidade maior. Portanto, ela vai levar chuva. Então, por onde passam as correntes quentes, repara que você tem uma quantidade boa de chuva, mesmo longe do Equador. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, essa corrente quente, pá, vem aqui no Oceano Atlântico, bate na América, faz a curva e pô, vai até o norte da Europa. O que acontece? Os locais lá no norte da Europa que estão próximos à corrente recebem bastante chuva. Olha lá, por causa da corrente. Aí os locais que estão lá para dentro, tão longe da corrente, já vão ter menos chuva. Quanto mais para dentro você vai, mais longe da corrente você está, mais seco fica, menos chuva você vai ter. Se a corrente é fria, pelo contrário, corrente fria, ela é um ar mais frio, ou seja, menos evaporação, menos umidade. O que ela vai trazer? Seco. Locais mais secos. Então olha aqui, ó. Corrente fria, local mais seco. Olha aqui, ó. Corrente fria, um local mais seco. Corrente fria, um local mais seco. Então você tem na mesma latitude, ó. Mesma latitude. Se um lugar está com corrente quente, ele é mais úmido. Se ele está com corrente fria, ele é mais seco. Então você vai analisar. Oi, diga. E esses lugares que, tipo, tá no meio, tá bem no meio e é mais escuro que ao redor? Locais bem no meio, mais escuro que ao redor? Tipo aqui assim? Onde? Aqui? Isso. Ah, boa, boa. Para a gente responder isso, a gente vai falar do relevo. Tá? Vamos só entender essa parte da corrente, aí eu vou colocar o relevo junto. Aí a gente vai ver. Aí você vai ter que analisar equador, corrente e relevo. Para responder isso aqui, ó. E para responder isso aqui, por exemplo, também, tá? Relevo, tá certo? Ok. Já vamos chegar lá, tá? Então, pessoal, correntes marítimas, qual é o papel delas? As correntes quentes vão levar ar quente e umidade, mais chuva, tá? As correntes frias vão tornar o ar mais frio e, portanto, mais seco. Não é à toa que quando é inverno, o ar fica mais seco, né? Quando é verão, o ar fica mais úmido. Por quê? É mais calor, mais evaporação e tal. É inverno, menos calor, menos evaporação, o ar fica mais seco. Então, aqui nos lugares do planeta onde os continentes são muito largos, a umidade do mar não consegue entrar. Então, olha só aqui, ó. Aqui na África, você tem um continente super largo e que ainda junta com uma corrente fria. Como é que vai ser o clima? Muito seco. O que vai aparecer aí, então? Deserto. Aqui na Ásia, continente super largo, longe das correntes marítimas quentes, está lá para o interior. E ainda junto com isso tem um monte de relevo aqui. O que vai acontecer? Deserto. Aqui na Austrália, corrente fria de um lado, longe do Equador. O que você tem? Temperatura baixa, mais corrente fria, fica seco. Deserto. América do Sul, corrente fria. Deserto. África, corrente fria. Deserto. América do Norte, corrente fria, longe do Equador. Deserto. Então os desertos, pessoal, eles vão acontecer quando você junta tudo para dar um tempo seco. Você junta mais longe do Equador, você junta corrente fria, e se tiver o relevo junto ainda, pior ainda. Vamos já entender por quê. Ô senhor, diga. No outro slide. Então, teoricamente, não sei se faz sentido, foi aqui da minha cabeça. A zona equatorial, ela vai ser uma zona de convergência, não vai ser? Intertropical. Isso vai influenciar fortemente no tempo. Inclusive, isso. Eu acho que vai ter explicação por conta dessas manchinhas. Se a região é úmida e chove, vai influenciar mais na erosão do local. Então vai bagunçar bastante. E outra, a gente tem influência dos rios também, né? Nessas regiões que são mais escuras. Então, a região tropical ou equatorial vai ter uma convergência maior, porque ela tem o cruzamento das duas temperaturas, tanto quente como fria. Aí nós vamos falar disso melhor até na próxima aula quando falar dos ventos. A região equatorial ela é a região de convergência dos ventos do hemisfério norte e do hemisfério sul. Então a gente tem os ventos que vêm do sul, a gente tem os ventos que vêm do norte, eles convergem no Equador.
Na verdade, o equador verdadeiro, que é o equador verdadeiro do planeta, o equador climático, o nome dele, é a zona de convergência dos trópicos. Eles convergem para o centro. Só que esse equador não é fixo, que nem a gente vê no mapa. O equador anda, o equador verdadeiro ele anda, junto com o Sol. Então, quando o Sol está no trópico de Câncer, lá em cima, verão no hemisfério norte, o equador sobe junto com o Sol. Quando está no hemisfério sul, o equador desce junto com o Sol. Então, o equador climático, que é essa convergência que você falou, ele vai subir até mais ou menos aqui, ó, o topo da América do Sul, e ele vai descer um pouco também aqui para perto do Nordeste. Tá? Então, o equador, que é essa zona de convergência, o equador climático, ele existe e ele oscila. O equador do mapa ele é uma linha fixa. Tá? Então, mas é isso aí. Como a gente tem essa convergência dos ventos, você vai reunir aí mais ar, com mais umidade, tudo, e vai resultar nessa quantidade de chuva bem maior. E junto com maior energia do Sol, então você vai ter junto com isso ainda o potencial para evaporação muito maior, que vai fazer essas chuvas aumentarem bastante. E aí isso vai dar origem aos grandes rios. Tá? É uma bola de neve, né? Então isso dá origem aos grandes rios. Os grandes rios, como são grandes, são uma fonte muito grande de evaporação, que vai abastecer ainda mais a atmosfera, que vai chover ainda mais. Então, se você começa a acabar com os rios, ou secar esses rios, com certeza você vai perder uma porcentagem dessa chuva. Dependendo do lugar, pode ser um impacto maior ou menor. Aí cada lugar tem que ser estudado de modo individual. Tá? Porque às vezes o relevo vai ter um papel mais determinante, às vezes o rio, às vezes a corrente marítima. Então, em cada local, você faz um estudo mais detalhado. Aí é para o pessoal lá da universidade. Para a gente, vai interessar corrente marítima, equador e relevo. Mas está certinho o que você falou. Tá bom? Beleza, valeu. Beleza? E aí vemos aqui a pergunta da nossa amiga, que eu não lembro quem foi que fez o... Quem foi que tinha falado aqui? Alguém tinha falado sobre as manchas azuis, né? E eu falei do relevo e tal. Eu, professor. Calma aí que eu não consigo ver. Eu quem? Ah? Eu quem? Natasha. Natasha. Tudo bem, Natasha? Natasha com S, né, Natasha? Agora que eu vi aqui. Pessoal, o relevo, ele vai ter uma importância enorme. Por quê? Olha só. Isso vocês vão ver até na aula síncrona de chuva, que lá fala justamente como que o relevo influencia na chuva. Mas eu já vou dar um tchan aqui. Vou aproveitar e fazer até um desafio da sala aqui então. Tá? Olha só o mapa de relevo. No mapa de relevo do mundo, a gente vê os principais relevos do mundo, são os que estão mais de marrom. Né? Então a gente vê uma mancha bem grande de relevo aqui na América do Norte. Né? A gente vê um relevo bem comprido aqui na América do Sul. Olha lá, relevão. Né? Aqui na América do Sul são os Andes, a Cordilheira dos Andes. Certo? Aqui na América do Norte são as Montanhas Rochosas. E a gente vê aqui na Ásia um baita de um relevo enorme, que é o Himalaia, onde estão as maiores montanhas do mundo. O Everest, a maior do mundo fora do mar, está aí. Tá? Porque dentro do mar tem outras muito maiores. Mas fora do mar, o Everest é o maior e ele está aí no Himalaia. Aqui a gente podia até puxar uma questão lá da geologia, né? Se a gente tem essas grandes cadeias do mundo, quer dizer que tem qual tipo de encontro de placas aí? Convergente, né? A gente tem placas se batendo, por isso elas estão dobrando muito e criando grandes relevos. Portanto, nessas áreas, você vai ter muito terremoto e muito vulcão. Tá? Agora, o que isso vai ter a ver com o clima? Vamos voltar aqui e desenhar os Andes aqui. Os Andes estão no litoral, né? Olha só, aqui a gente tem os Andes, na América do Sul. E vamos fazer uma breve introduçãozinha aqui da aula assíncrona de chuva. O que você precisa ter para acontecer a chuva? Para acontecer chuva, o ar que está aqui na atmosfera tem que subir. Ele tem que subir de algum jeito. Ou ele é aquecido pelo Sol, tudo que é aquecido fica menos denso, né, e sobe. Ou tem algum relevo no meio do caminho. E esse ar é forçado a subir, junto com o vento, né? O vento bate no relevo e uma parte do ar sobe, por causa da montanha. O que acontece quando o ar sobe? Quando o ar sobe, o ar esfria. E se ele esfria, o vapor de água condensa. Aí o vapor de água condensa, vira gota de água e cai como chuva. Então, em todo local que você tiver alguma coisa que faça o ar subir, a chance de ter chuva é muito grande.
Muito grande. Não é à toa que quando você vai para a praia, você pega ali, você começa a descer a serra, tá tudo cheio de neblina na serra. Mas quando você está aqui em Jundiaí ou em São Paulo, não tem neblina nenhuma. Mas quando você chega na serra, tá com neblina, tá chovendo, tá tudo ferrado. Você já se arrependeu de ir para a praia. Por quê? Justamente porque a Serra do Mar está fazendo o ar que vem do mar subir. Esse ar vem do mar cheio de umidade. Quando ele sobe, a umidade condensa, porque fica mais frio, e forma as nuvens. E chove. Se não tivesse a Serra do Mar, esse ar ia passar para o interior, mas tem a Serra do Mar. Agora pensa aqui, Natasha, e todo mundo comigo aqui. Ó. Olha aqui os Andes. Os Andes estão aqui. E olha só essa corrente quente aqui, ó, que vai trazer vento quente e úmido do mar. O que acontece quando esse vento encontra aqui os Andes? Ele vai subir e vai fazer com que criam-se várias nuvens e criam-se várias chuvas. Ele bate nos Andes e faz a curva, né? Porque os Andes, afinal, é de compridão, né? Então esse vento bate nos Andes, sobe, vai gerar muita nuvem ali. Ao mesmo tempo ele vai descer, né? Vai fazer a curva e vai acompanhar os Andes em direção ao sul. Então, por causa dos Andes aqui, por causa do relevo, a gente tem o bloqueio da umidade, faz chover de um lado, e a umidade acompanha o relevo em direção ao sul. Agora, olha aqui nessa partezinha amarela. A gente tem uma corrente fria, aí a gente tem o relevo, e depois a gente tem um deserto. Qual que é a influência do relevo no deserto? Ué, a corrente já é fria, então vai evaporar menos. Você ainda tem um relevo. Tudo que vier do mar aqui, ó, vai bater nesse relevo, vai chover do lado de cá do relevo, e já vem pouco porque a corrente é muito fria. Vai chover do lado de cá do relevo, e do outro lado nem vai passar chuva, vai ficar muito seco. Então é como se fosse isso aqui, ó, fazer um desenho aqui, ó. Tá aqui um relevão, olha que relevão bonito. Vou fazer até a neve aqui, ó. Let it go, let it go. Aqui a neve, né? Quando você vem, aqui está o mar. E cadê o mar? Aqui está o mar, né? Pra você saber que é o mar, eu vou desenhar aqui uma caravela do Cabral. Aqui está o mar, né? Pronto. Quando o vento vem do mar e bate no relevo, o que acontece com o vento? Vai subir, tá certo? Como ele vai subir, ele vai esfriar, o vapor vai virar gota de água, vai fazer as nuvens. As nuvens são feitas de gotas d'água. Quando tem muita gota d'água nessa nuvem, as gotas d'água caem, fazendo a chuva. O problema é que quando esse ar passar por cima do relevo, ele vai estar muito seco, porque afinal a umidade desse ar já condensou e já choveu de um lado. Do outro lado, esse ar vai passar bem mais seco, ou seja, do outro lado vai chover muito menos. Então você tem de um lado do relevo, que recebe a umidade, você vai ter mais chuva, portanto mais intemperismo, mais solo, mais floresta e tal. Do outro lado do relevo você vai ter menos umidade, portanto menos intemperismo, menos chuva e não vai ter floresta. Se você junta essa questão do relevo com uma corrente fria e ainda longe do Equador, você vai ter tudo para formar um deserto, que você tem tudo somando para o tempo ficar mais seco ainda. Você tem relevo deixando o tempo seco, você tem corrente fria, você tem distância do Equador. Isso tudo vai contribuir para a formação de um desertão, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, pode ser o contrário. No caso aqui tem os Andes, de um lado ele bloqueia a umidade, né? Aqui, ó, ele bloqueia a umidade, mas desse lado, até a umidade chegar nele, tem um espaço grande. Então aqui, quando ele faz chover, ele abastece Rio Amazonas, ele abastece vários rios aqui da região norte, que tem água o ano todo e são imensos. Justamente porque aqui você junta Equador, corrente quente e o relevo a favor. Tá bom? Isso acontece aqui também, ó. A gente tem aquele Himalaia enorme aqui na Ásia. A gente tem as chuvas indo mais para o interior do continente. Por quê? Porque o relevo está mais para dentro. Então ele conta a favor para chover desse lado aqui. E ele conta a favor para ter o deserto atrás dele. Isso acontece na América do Norte também. Isso acontece aqui na África também. Tá? Então você tem a junção de relevo bloqueando a umidade mais longe do Equador e mais corrente fria, pode crer que você vai ter um desertão. Quando você tem correntes quentes próximo do Equador e se o relevo ainda ajudar,
a barrar essa umidade, você vai ter então florestona lá para o interior do continente. Tudo bem? Ô, senhor. Então, peraí, na outra imagem. Então, as cordilheiras, elas vão impedir que essa massa de ar, no caso da Cordilheira dos Andes, essa massa de ar do Pacífico, que provavelmente deve ser uma massa quente, né? Porque está na região equatorial, ela vai impedir, isso vai interferir no clima dessa região. Por isso que ela é mais alaranjada, amarelada, certo? Essa aqui, ó, repara que é uma corrente fria, tá? Porque ela vem do polo. Então, se ela é fria, ela está no Pacífico. Ela é fria, ela já vai automaticamente trazer menos umidade e menos temperatura. Tudo bem? Beleza, a quente está do outro lado, a quente está no Oceano Atlântico. Tá? Por que as correntes são desse jeito, as setas são desse jeito? Por causa da rotação da Terra. Quando você vai fazer o seu Todd, faça o seu Todd, né? Aí você pega lá, olha para o copo de Todd. Você gira só o copo, não gira o leite com a colher, gira só o copo. Você vai perceber que você girando o copo, o leite vai girar junto, vão criar alguns redemoinhos e tudo no leite. O que acontece aqui? O planeta gira, e por causa disso, o oceano tem um movimento aí. Por causa da rotação do planeta. Os ventos também vão se mover por causa da rotação do planeta, entre outras coisas, mas a rotação influencia. Então é por causa dessa rotação que as correntes acontecem nesse sentido aqui, ó. Tá bom? Elas vão para cá, tá vendo? Elas vão para lá. Tá? Aí quando elas batem em alguma coisa, elas desviam para cima ou para baixo. Mas elas estão indo sempre para a esquerda, sempre para o oeste. Aí bate aqui, ó, desvia, bate aqui, desvia, né? Aí chega lá embaixo, bate, volta, tá? Ó, desvia, bateu, voltou e assim vai. Tudo bem? Então aqui na América do Sul o Pacífico é frio, tá? E o Atlântico é quente. Beleza? Beleza, o senhor Guilherme perguntou, ele falou assim: eu estava pensando que pela altura das montanhas e pelo clima ser mais gelado, lá no alto influenciaria para a não criação de vegetação, sabe? Com certeza. Ou as montanhas influenciam pelo vento e tudo mais, igual você explicou. Isso existe também. Já vamos adiantar aqui então, ó. Meu Deus, adianta muito, meu Deus. Olha Professor, só. você vai deixar esses slides lá no Moodle? Sim, esses slides estão lá naquele site e eu posso botar o link lá no Moodle. Não tem problema não. Vou já abrir aqui, ó, aproveitando a pergunta do Guilherme. Eu pensei que aqui nesse slide tinha, mas acho que é no slide de... Eu acho que é no slide de outra aula que tem aqui, mas já vou botar aqui agora no Google. E vou dividir com vocês aqui a imagem que responde a pergunta do Guilherme. E a pergunta de mais pessoas também. Eu fiz um ponto aqui com a cabeça, eu não sei se faz sentido, mas se a gente for levar em consideração a Cordilheira dos Andes, onde ela fica atualmente, né, porque está em constante movimento, se a gente preparar para prestar atenção, a interferência que ela pode ter no Brasil, principalmente na região do estado de São Paulo, é de 45 graus. Aí você fala, como você chegou a essa conclusão? Não sei. Ó, para pensar. Se os ventos chegam lá e bate, vai ter influência óbvia no Brasil. Vai ser pouca, mas por isso que eu digo que é de 45 graus. Isso vai interferir no clima das regiões pra cá também, não vai? Vai. As regiões onde vai? Ou seja, então eu tô certo, eu não tô ficando doido. Não, tá certo, né? Qual é a grande influência dos Andes aqui? Isso pode aparecer até em questão, já até apareceu. Os Andes, pessoal, como eles têm esse formato norte-sul aqui na América do Sul, a umidade sai do oceano, passa pela floresta, né? Então se abastece mais ainda de umidade, bate nos Andes e desvia para cá, tá? Então se a gente tira toda a floresta amazônica, por exemplo, essa umidade que vai bater nos Andes, ela vai vir até aqui com menos potencial de chuva, afinal não vai ter mais a floresta. Então quanto mais você mexe lá na floresta, mais você reduz a chuva aqui pra gente em São Paulo, justamente por causa dessa curva que o vento faz por causa dos Andes, tá? Então, independente de ser 45 graus, 40 graus, não existe um grau certo, tá bom, José? O vento não vem sempre na mesma direção,
Mas na média, sim, ele vem meio inclinado mesmo, tá? Em direção ao sudeste do Brasil, em direção ao sul do Brasil, enfim, mais ao sudeste e ao centro-oeste, que vai ser mais influenciado. E vai trazer junto com ele a umidade lá da região norte. Até o nome disso daqui, está um nome que se chama rios voadores. Tá? Os rios voadores, se vocês jogarem no Google aí rios voadores, vai aparecer isso, tem vários estudos, um monte de artigo. Então os rios voadores é como se fosse essa umidade que vem pela atmosfera em direção ao sudeste e centro-oeste do Brasil, muito abastecidos por causa das correntes do Oceano Atlântico e também por causa da floresta amazônica. Desvia nos Andes e desce. E se os Andes não existissem, aí essa umidade iria passar reto aqui. Tá? Aí provavelmente a gente não ia ter essas manchas mais escuras, ia ser essa mancha azul espalhada inclusive por aqui, onde está amarelo laranja, aqui ia ser azul também, porque a umidade afinal ia passar reto por tudo, ia fazer chover no continente todo. Os Andes não iam barrar isso, né? Mas como tem os Andes, barra mais de um lado e deixa o outro lado mais seco, tá bom? Entendi. Eu disse que era 45 graus por conta do movimento que ela faz, entendeu? Se você for ver a Cordilheira dos Andes, ela tá nesse sentido. Aí tu olha a influência que ela pode ter aqui no território da Amazonas e tudo mais, você vai ver que é em média 45 graus. Eu falei, vou chutar pra ver se tá certo. Mas valeu, senhor. Beleza? Mas o que interessa é que tu entendeu a relação ali. Independente dos graus, eu entendi o que você quer dizer. Entendi. Pode ficar tranquilo, entendi. Deixa eu botar aqui então uma imagem para explicar o que o Guilherme perguntou. Vamos lá. Opa! Tururururu, tururururu. Vou abrir aqui já para vocês. Meu Deus, o bebê está chorando sem parar. Vocês estão ouvindo? Choradeira da criança. Ele está tão assado, coitado. Tão assado, que não dá nem para... Coitado do bebê. Já vai. Vou abrir aqui para vocês. Pronto, vocês estão vendo minha tela aí? O que eu quero é essa figura aqui. Essa figura aqui. Abrir um separador novo. Tá aqui. O que o Guilherme perguntou, a altitude influencia? Influencia totalmente. Tá? Por isso que às vezes você pode ter uma montanha no Equador e por mais que a montanha esteja no Equador, ela é tão alta que lá em cima tem neve. E conforme você sobe nessa montanha, a temperatura vai caindo, né? Então a temperatura vai caindo com a altitude. Automaticamente a vegetação vai mudando com a altitude também. Acabei de lembrar, esse slide com essa figura aqui está no ano que vem, na aula de biomas. Porque a gente vai ter os biomas que vão se adaptar com a latitude, por causa da variação do clima, mas os biomas também se adaptam com a altitude, porque quanto mais alto você vai, mais frio fica. Então, se você está com uma temperatura muito baixa, é claro que não vai ter floresta tropical lá, tipo a Amazônia. Você vai ter pinheiro, você vai ter outras vegetações. Até você chegar lá no alto, e por mais que essa montanha possa estar no Equador, se ela for muito, muito, muito alta, lá em cima só vai ter gelo e neve, não vai ter vegetação nenhuma. Tá? Aí você pode perguntar, professor, por que no alto da montanha é mais frio se eu estou mais perto do sol? Né? É porque, pessoal, não é o sol diretamente que vai aquecer você. Tá? O calor que você sente na sua pele é o calor da atmosfera. Você não sente o calor do sol direto na sua pele. O que você sente do sol na sua pele é aquela ardência, aquela queimadura. Agora, o calor mesmo, você está sentindo do ar que está em volta de você. E o ar ele é aquecido pela superfície do planeta. Então, quanto mais longe do chão você está, mais frio vai ser. Tá? Então, você está mais longe do chão, mais frio vai ser. Por quê? Porque você tem menos atmosfera, portanto, menos ar para aquecer você, e porque você está longe da superfície do planeta,
que é a radiação que a superfície emite, que aquece a atmosfera de baixo para cima. Então, quanto mais longe você está da parte de baixo, mais frio vai ser. Não importa se você está mais perto do Sol. É claro que se você pular no Sol, você vai morrer queimado, né? Só que você não vai conseguir pular no Sol. Então, falando só do planeta, quanto mais longe do planeta, dentro da nossa atmosfera, mais frio vai ser, certo? Aprendeu isso morrendo congelado no jogo. É um ótimo jeito de aprender, né? Se o teu jogo permitir que você morra congelada, não suba muito alto, senão você vai morrer mais congelada, mais rápido. É isso mesmo. Jogo geográfico esse, hein? Tá bom para indicar para o professor jogar também, né? Então tá bom, Guilherme? Então, quando sobe, a temperatura cai, tá? E aí, por isso também você tem a geração das chuvas, né? E a vegetação muda junto. Também vai mudar o intemperismo, também vai mudar a quantidade de solo. Isso também até responde lá aquela pergunta da questão. Quanto mais alto você está, menos intemperismo, menos solo, menos vegetação. Vegetação muda, tá? Isso aqui explica até outra coisa. Quando a gente vai aqui para Campos do Jordão, ou aqui para o interior de São Paulo, que tem as serras altas, que nem Águas de Lindóia, enfim, você encontra uma árvore que chama araucária, né? Não sei se você já viu essa árvore. É uma árvore que tem, vamos botar aqui uma imagem da araucária. Araucária. Vocês já vão ver o que é araucária, né? E vai aparecer a cidade de Araucária, no Paraná. Essa árvore aqui, ó. Vocês estão vendo a árvore daí? Estão vendo a árvore? Essa é a araucária, né? A gente acha em alguns locais aqui em São Paulo, mas a araucária é uma árvore de clima frio. Então você não vai achar a araucária lá na praia. Mas quando você sobe a serra, você começa a ver uma ou outra araucária. Quando você sobe mais ainda, que nem aqui em São Paulo, lá perto de Campos do Jordão, que é bem mais alto, ou ali para a região de Águas de Lindóia, Serra Negra, que também é mais alta, você está mais alto, você está mais frio, então você acha a araucária. Lá na praia, você não vai achar a araucária. A não ser que alguém plante uma lá, e mesmo assim ela nem vai crescer direito. Tá? Então, a vegetação, indicação de clima. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Guilherme? Deu para responder? Beleza. Beleza, Guilherme. Então, para a gente finalizar aqui, pessoal, eu tenho um quadrinho resumo. Diga. Sobre esse lance que tu falou do calor, desse mormaço que a gente sente. Mas isso tem influência da camada de ozônio, não tem esses fatores climáticos? Desses fatores climáticos não, dessas proteções que a Terra mesma foi gerando com o tempo. Porque, por exemplo, se eu falar Júpiter ou Marte, são dois planetas que eles não têm tanta energia quanto a Terra, e eles são quentões, mas tem essa interferência da camada de ozônio na Terra, não tem? Que ela protege e faz que gire esse mormaço, no caso que o pessoal chama de aquecimento global. Então, para um planeta ser quente ou frio, não vai ser só a questão da atmosfera, como eu falei da Lua, né? A Lua demora muito para girar, para fazer a rotação. Então ela fica com a mesma cara, a mesma parte da Lua está virada para o Sol durante muito tempo. Então a parte de dia da Lua está a mais de 100 graus. Mas quando essa parte vira para a noite, ela fica muito tempo à noite. Então a parte da noite vai estar vários graus negativos durante muito tempo. Marte, Júpiter, eles estão mais longe do Sol. Então a tendência deles é serem mais frios. Júpiter é um planeta gasoso, né? Você não consegue nem ficar em pé nele. Mas Marte, que é um planeta rochoso, como se fosse a Terra, a tendência de Marte é ser mais frio, não mais quente, tá bom? E Marte tem menos atmosfera, então ele vai ser mais frio do que a Terra. Agora, Vênus tem muito mais atmosfera que a Terra e está muito mais perto do Sol. Então, Vênus é extremamente mais quente do que a Terra. Vai ter lá temperaturas de 400 graus em Vênus. Normais, assim, né? No ar. Por quê? Está mais perto do Sol, então recebe mais energia. Ao mesmo tempo, tem muito mais atmosfera lá. É muito mais densa a atmosfera. Então, vai receber mais energia e vai armazenar mais energia. Então, se você entrar dentro dessa atmosfera com muita energia armazenada, você vai sentir toda essa energia, ou seja, você vai sentir muito calor. Como Marte está mais longe, ao mesmo tempo não tem atmosfera quase, a atmosfera de Marte é muito menor que a da Terra, ele vai armazenar muito menos calor e vai receber muito menos energia. Então a tendência é ele ser bem mais frio do que a Terra, na verdade. Tá? Agora, o que pode fazer um planeta estar mais longe do Sol e ser mais quente? É se ele girar muito mais devagar. Se ele girar muito mais devagar, então quer dizer, uma parte dele vai estar virada para o Sol durante muito, muito tempo.
Eu não me lembro agora de cabeça quanto tempo a Lua fica virada para o Sol. Agora eu me esqueci. Mas eu acho que era questão de um mês, mais ou menos, uma coisa assim, eu não lembro direito. Mas tem planetas que eles rodam muito devagar. Então eles ficam meses virados para o Sol deles, né? Mesmo estando mais longe, vai aquecer pra caramba. É que nem se você botar a mão perto da boca do fogão, né? Você pode deixar a mão até mais longe do fogo. Mas se você deixar muito tempo, ela vai aquecer bastante. Agora, se você bota bem perto do fogo, ela aquece bem rápido. Então, um planeta que está sempre virado para a sua estrela, mesmo que ele esteja longe, ele pode ficar muito, muito quente. Tá? Mas aí, claro, são vários fatores, né? Rotação, se ele tem atmosfera ou não, se a estrela está perto ou não. Então, não são só um ou dois fatores que vão explicar isso, certo? O que vai fazer o efeito estufa ou a atmosfera aquecer não é a camada de ozônio em si, é a atmosfera, é a densidade da atmosfera. Tá? Na aula síncrona lá da atmosfera, é uma que está lá para vocês, a gente tem essa explicação lá. Então, quanto mais densa for a atmosfera, mais energia ela armazena, mais quente ela vai ser. Quanto menos densa, menos energia, menos calor. Tá? Então, como no planeta, quem mantém a atmosfera no planeta é a gravidade, então quanto mais próximo da superfície, mais gravidade, mais a atmosfera está presa ali, portanto mais calor. O que é o efeito estufa? É justamente essa capacidade que a atmosfera tem de armazenar energia. Então, se você tem várias indústrias jogando mais gás do que a atmosfera já tem, então você está adicionando gás, você está adicionando capacidade da atmosfera de reter energia. Você está aumentando o efeito estufa que já é natural da própria atmosfera. Se você perde a atmosfera, e no caso de Marte, você tem uma gravidade mais baixa, você tem outros fatores que fizeram Marte perder a sua atmosfera, você tem menos gás para segurar a energia, então você vai ter menos temperatura. Tá bom? A camada de ozônio ela serve para filtrar os raios ultravioletas. Então os raios ultravioletas encontram essa camada, esse ozônio ele reage com o ultravioleta e aí ele acaba bloqueando uma parte desses raios ultravioletas. Mas a energia do Sol passa pela camada de ozônio, ela vai interagir com os raios ultravioletas, não com a energia toda. Tá? A energia passa por ele normal. E aí aquece o chão quente vai aquecendo a atmosfera de baixo para cima. Tudo bem? É muita coisa. Beleza, senhor, deu para entender. É que é engraçado a gente pensar isso, né? Porque se a gente for levar em consideração Vênus, Júpiter, que é um planeta gasoso, mas Vênus, por exemplo, alguns milhões de anos atrás, pode ter sido bem parecido com a Terra, né? Se a gente for levar em consideração. Acho que pode ter... É isso aí. É isso mesmo, tá certo mesmo. O pessoal até acha, né? O pessoal acha que Marte, há vários milhões de anos atrás, Marte tinha uma atmosfera maior, tinha água, enfim, era um planeta parecido com a Terra. Eles acham isso, ainda não conseguiram provar, né? Mas eles acham isso, porque você vê as imagens de Marte de satélite, você vê uns traçados de rio, você vê um monte de coisa lá. As coisas só não estão lá. Mas as imagens mostram traçados perfeitos de rios, né? Que hoje estão secos. Mas se o traçado está lá, quer dizer que o rio já passou. Em algum momento o rio passou ali, né? E só que hoje não tem mais. Então eles acham que tem a ver com o campo magnético de Marte, também tem outras coisas influenciando aí. Para Marte ter perdido a atmosfera e ter perdido o efeito estufa dele, né? Que aí garante que a vida esteja lá. Se a gente perder o efeito estufa aqui na Terra, a gente morre, todo mundo morre, desaparece a vida inteira, né? A atmosfera protege o planeta, o campo magnético protege o planeta. Se eles começam a desaparecer, aos poucos a vida vai desaparecendo junto, tá bom? Pessoal, quando vocês forem ver esse slide, vocês podem vir aqui para esse quadrinho, que inclusive vai ser o nosso resumo da aula, vai ser esse quadrinho. Ele sintetiza tudo que a gente falou até aqui, tá? Então ele traz aqui, ó, influência dos movimentos do planeta, rotação, inclinação da Terra, translação, influência da latitude, quanto mais distante do Equador, menor a energia, por isso temperaturas tendem a ser menores. Aí lembra da chuva, que vai ser menor também. Influência dos grandes relevos, funcionam como uma barreira de umidade. Então, de um lado vai reter a umidade, fazendo mais chuvas, de outro vai deixar mais seco, né? E a altitude, como o Guilherme bem lembrou, a altitude também influencia na temperatura. Quanto mais alto, mais frio. E se você não levar isso em consideração no seu joguinho, você vai morrer, né? E as correntes marítimas. As correntes quentes levam temperatura quente e mais umidade,
Por isso, elas podem, inclusive, impedir que o oceano congele onde elas aparecem. Isso era para ser o desafio da sala, né? E as correntes frias tendem a baixar a temperatura, tornando o ar mais seco também, menos úmido, menos chuva. Então aqui tem um quadrinho resumo para vocês, tá bom? Essas questões do Enem não vou fazer com vocês aqui, deixa para lá. O que eu vou fazer aqui para a gente fechar vai ser um desafio da sala, para a gente fechar. Vou fazer um desenho aqui. Tá. Aqui tem um desenho. Aqui nesse desenho tem as arvorezinhas de araucária. Aqui, ó, tá vendo aqui as araucárias? As araucárias estão aqui. As araucárias estão aqui. As araucárias estão aqui. E aqui também tem araucárias. As araucárias estão aqui. As araucárias estão passando. As araucárias estão passando. Só que entre uma montanha e outra não tem araucária. Aqui você tem uma florestinha. A florestinha, aqui você tem um rio, aqui você tem a florestinha. Legal. Aí vem o nosso desafio. Como que eu vou achar araucária aqui e araucária aqui e não vou achar araucária no meio? Como é que a araucária foi de uma montanha para outra? Ela pulou, ela foi de disco voador, um gigante arrancou e plantou do outro canto? Como que uma araucária pode estar numa montanha e pode estar na outra e não estar no meio do caminho? Como é que vocês acham que essa araucária foi de uma montanha para outra? E aí? Eu sei. Será que foi os passarinhos que comeu o fruto da araucária e jogou? Tô brincando. Não. Apesar disso acontecer, apesar dos passarinhos realmente distribuírem as sementes, né? Não é o caso aqui. Eu tenho um chute. Diga. Eu não sei se tá certo, porque eu tô toda perdida hoje. Chute. Embaixo é mais quente, né? E a araucária, ela é uma árvore de lugares frios, né? Isso. É. Então, por ser mais quente embaixo, talvez ela não tenha se dado tão bem com o ambiente. Pode até ter tido lá, só que ela não se deu bem com o ambiente, acabou não continuando lá. Isso, mas como é que ela foi de uma montanha para outra? Ela passou por tudo, só que lá embaixo ela não se deu bem, não ficou. Como que ela passou lá por baixo se ela não se dá bem lá embaixo? E agora? Não, professora, ela passou, só que aí não se deu bem e morreu. Então, mas se ela morre aqui no calor, como é que ela conseguiu passar tudo sem morrer até chegar aqui? Porque afinal a árvore demora para crescer, né? Como é que ela conseguiu fazer isso? Deu tempo, vai saber. Deu tempo? Não é essa a resposta. Senhor, deve ter algum efeito da erosão aí? A erosão pode ter influenciado em algo? Vamos supor, vamos dizer que para ter esse rio, deve correr um riozinho que vai afundando, e tem essa influência da altitude para o desenvolvimento da araucária, já que o clima que favorece ela tem que ser mais alto e tem que ser mais frio. Acho que no Rio Grande do Sul deve ter bastante isso. Não sei. Ainda não. Vamos lá, pessoal. Lembra lá do começo da aula de hoje, que eu falei lá de Itu. Professor, o Diga. Guilherme falou. Cadê? Ele falou, na formação da montanha, ela se criou nos topos. E na parte de baixo tem a ver com a erosão e intemperismo. Na formação da montanha, mas a araucária veio depois da montanha. Quando a araucária veio, a montanha já estava formada. A montanha já estava aqui, alta desse jeito. E a araucária veio para cá. O que pode acontecer? O que eu tenho que ter para essa araucária nascer aqui embaixo? A araucária gosta de frio. Umidade? A araucária gosta de frio. O que eu preciso ter lá embaixo para a araucária conseguir nascer e crescer e ficar feliz? O Guilherme falou no chat. Segundo o Guilherme, clima frio. Calma aí, deixa eu ver o chat. Quando eu vejo o chat, meu filho... Meu filho. Quando eu vejo o chat, meu desenho desaparece. Deixa eu ver aqui. Na parte de baixo tem que ter erosão e temperismo. Olha o chat. Pouca chuva, clima seco. Tá faltando uma coisa só, que eu quero a araucária gosta. O que a araucária gosta? Frio. Chuva. Frio. A araucária
é uma planta de clima frio. Você só acha ela nos lugares mais altos, porque os lugares mais altos são mais frios. O que eu tenho que ter então para a araucária se criar e prosperar? Eu tenho que ter frio. Como é que a araucária pode aparecer lá no fundo do vale, então, bem baixo? O que o vale tem que ter para a araucária crescer? O vale tem que ser frio. Se o vale não for frio, a araucária não vai passar por lá, né? Então, o que aconteceu aqui? O que acontece aqui? Quando você tem um relevo desse aqui, ó, ou qualquer outro relevo, não interessa, né? Tá aqui a araucária, tá aqui a araucária. Só que isso hoje em dia, nos dias de hoje, com o clima de hoje, a araucária só tá aqui em cima, porque está pensando no clima atual. Mas se você voltar milhares de anos, quando era uma era do gelo, quando a gente tinha aqui Let It Go, Frozen, Olaf, todos os bichinhos da era do gelo lá, era gelado em todo lugar, inclusive no fundo do vale. Então, quando o clima era diferente, a araucária estava em todo o lugar, inclusive lá embaixo, que não tinha nem rio, né? Estava tudo congelado. A araucária estava em todo lugar quando o clima era mais frio. Conforme o clima foi aquecendo, com o passar dos milhares de anos, o aquecimento global é natural, conforme o clima foi aquecendo, a araucária foi morrendo nas partes mais baixas, porque ela não tolera calor, ela foi morrendo, ela só sobrou nas partes mais altas. Então, porque tem frio suficiente para ela viver. Não foi o que eu falei, professor? Hã? Não foi o que eu falei? Acho que não. Foi? Não lembro. Não lembro mais. Não me lembro. Professor, o rio que você criou, eu fiquei curioso de onde que veio esse rio. Esse rio veio do sentido da montanhazinha, do monte aí que tu criou, desse sentido ele veio de trás dessa montanha, em outro, para dividir essa montanha. Tu entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Por exemplo, esse vale que tu criou, o que pode ter gerado ele foi esse rio, por efeito do intemperismo? Sim, pode ser. O rio pode vir lá de trás aqui, né? Vem lá de trás e vem para cá. O rio vem lá de trás e corre para cá. Ah, pode ser. Ele desce aqui das montanhas. O rio desce aqui das montanhas. A água desce aqui, se acumula no fundo do vale e desce pelo rio, afundando ainda mais o vale que já existia antes, né? Então o rio vai afundando ainda mais esse vale, por causa do intemperismo da água e da erosão. Tá? Então sim, o rio está aqui porque ele está no fundo do vale, está tudo de vermelho, né? Então está esquisito. Mas ele vai afundando ainda mais esse vale. Isso aí. Ele é criado pela água que desce aqui das montanhas em direção ao fundo por causa da gravidade. Tá bom? Mas quando tem a era do gelo, não tinha rio ainda. Estava tudo congelado. Então quando é mais frio, a araucária se espalha pelo Brasil inteiro. Quando era mais frio. Conforme foi se aquecendo o clima, agora a araucária só sobrou nos lugares mais frios. Tem muito na região sul do Brasil. Aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais, só tem no topo das serras. E você encontra até no Nordeste. Só que só no topo das serras, que tem no Nordeste também, só onde é frio. Então, pessoal, às vezes pode cair uma pergunta de a influência das mudanças climáticas. Você vai achar plantas de clima frio isoladas em alguns locais. Por quê? Ela chegou ali quando o clima inteiro era frio. Do mesmo jeito, você pode achar vários cactos na beira da praia, vários cactos aqui em São Paulo. Como é que eles chegaram aqui? Numa época que era muito mais seco no passado, a caatinga se espalhou por um lugar muito grande, por um espaço muito grande pelo Brasil. Conforme o Brasil foi ficando mais úmido, a caatinga foi reduzindo, só no lugar mais seco, mas algumas vegetações conseguiram ficar, onde é um pouco mais seco, ou vegetações que eram mais resistentes à água, ficaram. Então essas vegetações, elas são testemunhas de climas passados. Tá? Então se aparecer essa palavra para vocês, paleoclima é clima do passado. Então os climas do passado, eles podem ser encontrados hoje por esses testemunhos. Pode ser uma vegetação, pode ser, no caso lá de Itu, algum tipo de rocha específico, que é da época lá da Era do Gelo. Então você vai ter várias coisas que vão provar que o clima já foi diferente no passado do que ele é hoje. Tá certo? Maravilha, era para dizer isso para vocês. Pessoal, ficamos por aqui então. Se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou botar o link desses slides agora lá no Moodle, junto com o link da gravação da live e com o resumão.
e deem uma olhada na atividade, tentem fazer o joguinho lá, qualquer coisa me procurem no WhatsApp, a gente vai conversando, tirando as dúvidas, tá? E é isso aí, foi um prazer estar com você aqui. Professor, o chat Latitude, pouco só, não tenho maturidade para estudar a Caatinga. Quando cita esse nome, eu só penso no Zé, já que ele não toma banho. Porra! Tem esse tipo de caatinga, né? Do sovaco alheio, mas também tem a caatinga da vegetação, que é a vegetação seca e tal, né? O bioma. Espero, quando a gente voltar no presencial, que você tome banho e que não tenha uns caatinga na sala. Não é verdade? Eu não entendi essa primeira educação comigo. Pois eu também não sei, mas já que estão dizendo, vamos aí, pessoal, todo mundo tomando banho, nada de caatinga quando a gente voltar. Tudo bem? Pessoal, maravilha, foi muito bom. Vejam lá as aulas assíncronas. Boa atividade para todo mundo. Se cuidem. Nos veremos em breve. Grande abraço. Tchau. Valeu, senhor. Falou, até a próxima. Tá, professor, obrigada. E travou meu Teams.